Olá, pessoal de Materiais de Construção Civil 2, tudo bem? A professora Tassiane aqui. Então, devido à nossa quarentena, né, as nossas aulas estão continuando por vídeo, tá? Então, a aula passada a gente entrou na unidade 2 e falou um pouco de resistência do concreto, falou de resistência à compressão, falou de resistência à tração, né? Que são as duas propriedades mecânicas que a gente tem mais conhecimento, que utiliza mais, né, principalmente a resistência à compressão, para controle do concreto. Hoje a gente vai entrar na seção 2, falar um pouco de ensaios para análise do concreto, e aí vai envolver tanto ensaios do concreto na fase fresca, tá? Então, concreto ali já recém-misturado, quanto os ensaios também na fase endurecida, né, que a gente comentou alguns na aula passada, tá? E aí, na sequência, para fechar a unidade, na próxima aula, a gente vai falar de controle tecnológico em si, tá? Então, essa aula de hoje é mais para falar dos ensaios e para relembrar alguns conceitos sobre concreto. Joia? Vamos lá, então. Pessoal, falando de ensaios, a gente tem que relembrar da propriedade principal quando a gente fala de controle de concreto, que é a resistência à compressão. Então, como a gente viu na aula passada, é a propriedade que a gente sempre faz o controle do concreto endurecido através desse ensaio de resistência à compressão, né? Ele é uma medida que vai ser utilizada para o projeto estrutural das edificações e que é uma medida, né, de controle de boa qualidade do concreto, né? Se ele está com uma qualidade boa, ele está com a resistência que a gente previu. E aí, pessoal, como a gente viu, tinham vários fatores que influenciam na resistência à compressão. Um dos fatores principal que vai ter relação direta é o grau de hidratação do cimento, ou seja, a sua quantidade de água, como que está sendo hidratada essas partículas, se a gente tem uma quantidade de água que consegue suprir, né, e hidratar as partículas secas ali, e se eu não tenho água excedente, que depois pode reduzir essa resistência ou até prejudicar a sua coesão, né, causar segregação nesse material. E quando a gente fala de resistência, a gente pensa também em dosagem, em tipo de mistura, né? Então, quando a gente coloca um tipo de cimento ou um tipo de agregado, um tipo de areia específica na nossa mistura de concreto, eu vou ter uma resposta diferente de resistência. Hoje, especificamente, a gente vai falar sobre a influência dos tipos de cimento. Então, aqui, cimentos com teores altos de silicato de cálcio, como o CP5 Ari, de alta resistência inicial, possuem resistências maiores nas primeiras idades, ou seja, como a gente comentou lá quando falamos dos tipos de cimento, quando ele é hidratado, ele já surge com uma resistência bem alta, né, nas primeiras horas de endurecimento, diferente dos outros tipos de cimento, que quando hidratam, o valor que a gente pega como base para projeto estrutural é aos 28 dias, a resistência desse material aos 28 dias. Então, aqui a gente consegue uma maior resistência, né, à compressão já nas primeiras idades devido a isso, a uma composição química do próprio cimento que gera um produto que vai causar resistência no concreto, que é o CSH, em maior quantidade nesses primeiros dias, tá? E aí, os outros tipos de cimento vão ter uma resposta diferente, né? Então, como a gente comentou, os cimentos que têm alguma porcentagem de adição, a gente tem dois que têm bastante adição, que são o CP3 e o CP4, né? O CP3 vai ter escória e o CP4 vai ter material pozolânico na sua composição, vão possuir uma reação de hidratação mais lenta e essa adição vai formar alguns materiais secundários depois dos 28 dias, depois das primeiras idades, que aí sim vão formar alguns compostos que vão auxiliar no aumento da resistência ao longo do tempo. Então, diferente do CP5, que a gente forma compostos, forma muito mais CSH do que formaria, né, numa sequência de dias, a gente forma já no começo. Aqui no CP3 e no CP4, essa adição ela vai apenas se formar, apenas reagir depois que os primeiros compostos já estão formados.
porque ela depende da formação da portlandita para daí ocorrer essa reação, e a formação do CSH aqui, do composto que confere resistência ao concreto, vai ser secundário, vai ser depois dessas primeiras idades. Por isso que a gente chama de uma reação de hidratação mais lenta. Então, vejam, a gente pode chegar a ter os mesmos valores de resistência e compressão, tá? Só que eles vão aparecer em datas diferentes, então, em épocas diferentes, depois que a gente realizar a mistura e ela começar a endurecer, dependendo do tipo de cimento que a gente estiver colocando, né, na nossa mistura. Quando a gente fala de tipo de cimento, a gente tem que conversar, então, sobre a composição do cimento em si. E o cimento ele vai ser basicamente composto por clinker, tá? Que é o material que é formado pela queima dos produtos, né, em forno com temperatura super alta, e aí depois dessa queima é formado o clinker. E o clinker que vai compor grande parte do cimento. Além do clinker, a gente vai ter uma porcentagem bem pequena de gesso para auxiliar na pega do concreto, tá? E pode ter 1 ou 2% de algum outro material, mas a composição básica do cimento vai ser o clinker. E aí nós temos na sua composição esses compostos aqui. Então, o C3S, C2S, C3A e o C4AF. Claro, pessoal, essas não são, né, as fórmulas químicas, as moléculas químicas reais desses compostos. São essas daqui. Mas, né, como a gente está dentro da engenharia, a gente precisa facilitar um pouco a vida, e aí foi criada uma nomenclatura para falar sobre esses compostos básicos do cimento quando ele está seco, antes de ele entrar em contato com a água, tá? Então, a gente se refere a eles como C3S, C2S, C3A e C4AF. Então, quando eles falam ali, quando a gente conversa sobre o CP5, a gente fala, o CP5 tem maior quantidade de silicatos, por isso que forma mais CSH e a resistência vem nas primeiras idades. Quais silicatos? Esses dois aqui, ó. Então, em comparação com os outros tipos de cimento, a porcentagem de C3S e de C2S no CP5 ali é maior. E aí a gente tem uma formação maior de CSH quando o composto entra em contato com água, tá? E ainda nós temos os outros dois compostos aqui, que são os aluminatos, tá? Do cimento. Por quê? Eles contêm alumínio na sua composição e eles vão auxiliar na formação dos outros compostos, né, que a gente também conversou, e a gente já vai falar um pouquinho deles aqui de novo. Essa composição é a composição do cimento seco, sem contato com água, tá? É assim que o cimento vem, né, quando ele está em pó. Beleza. Entrou em contato com água, a gente vai ter a formação de 4 elementos diferentes. Já conversei com vocês sobre isso, já mostrei alguns em sala, a gente vai revisar e dar uma olhada neles aqui. Então, quando a gente tem a formação do concreto em si, a gente vai ter a mistura do cimento seco, que tinha aqueles compostos ali, os silicatos e os aluminatos, com água. E aí o que acontece? A gente vai ter a formação desses 4 elementos aqui. Então vai ser o CH, o hidróxido de cálcio, ou conhecido por portlandita, tá? Esse é o material, se vocês forem olhar ele no microscópio, ele vai ter mais ou menos a forma desses hexágonos aqui, né? Como se fossem pequenas placas hexagonais, parecida com aquelas lajotas de calçada mesmo, tá? Plaquinhas hexagonais. O que a portlandita faz? O que a portlandita faz quando ela está no concreto? Ela auxilia a manter aquele pH básico lá, super alto, né? Que o concreto tem de entre 12 e 13, tá? pH básico. E, além disso, ela está ali livre, ávida para reação. Então, o que aparecer ali dentro do concreto vai reagir primeiro com a portlandita, tá? É o que a gente estava falando das adições. Com quem que as adições vão reagir para formar mais CSH?
com a portlandita que está ali disponível, que foi formada no processo de hidratação. Joia. Além da portlandita, nós vamos ter o CSH, tá? Silicato de cálcio hidratado. O CSH são os compostos que dão a resistência ao nosso concreto. Então, quando a gente quer mais resistência, a gente quer produzir mais desse cara aqui. O CSH tem um formato definido? Não, não tem um formato definido. Tudo que vocês olharem aqui em volta das placas é CSH, tá? Tudo isso aqui é CSH, não tem uma forma definida microscopicamente para a gente dizer, o CSH tem esse formato, é redondo, não é. Ele é sem uma forma definida, beleza? E ainda nós vamos ter a famosa etringita, tá? Que vão ter formato acicular, vão ser pequenas agulhas, microscopicamente olhando, tá? Se vocês olharem aqui. Aqui na etringita que vai entrar os aluminatos, beleza? Eles vão entrar nessa composição e na composição do monossulfato, beleza? A etringita e o monossulfato, eles ficam variando, se alternando dentro do concreto. Então, primeiro é formada etringita, depois de uma certa etapa de hidratação, a etringita vira monossulfato, dependendo das situações de reação química, pH, tipo de fluido que está dentro do concreto, o monossulfato pode voltar a virar etringita, né? Podem ficar transitando entre essas duas fases. Quando a gente fala de etringita, a gente fala muito de aderência do concreto. Então, a etringita, ela auxilia no momento de ligação do concreto com algum elemento externo. Por exemplo, a aderência do concreto ou da argamassa, quando a gente fala de assentamento, né? A conexão do concreto com as barras de aço. Esse elemento auxilia nessa conexão, nessa força, tá? Ele consegue aderir porque essas agulhas vão trabalhar dentro dos poros do substrato, né? Ao qual o concreto está se ligando. O monossulfato, se vocês forem olhar, ele não tem também um formato tão definido. A gente fala que ele parece com rosas, com flores, né? Tem o formato de uma junção de pérolas, assim. E aí eles vão se alternando dependendo de como que está a condição do concreto. Isso aqui, pessoal, é olhando microscopicamente, né? Então, pegar um pedacinho de concreto e olhar lá dentro, lá no fundo, com um microscópio, né, eletrônico de varredura ali que tem essa capacidade, tá? E isso aqui é tudo composto a partir da conexão água com os elementos que a gente comentou anteriormente, os silicatos e os aluminatos. Joia! E aí, se a gente for olhar a conexão do concreto da pasta, né, que é cimento mais água, com os agregados, a gente vai ver uma outra parcela, né, que divide a conexão da pasta com a conexão do agregado. Então, o que fica entre os dois? A gente tem aqui a parte da pasta que vai ter CSH, CH, vai ter etringita, vai ter monossulfato, beleza. Aqui a gente vai ter o agregado. Joia. Entre os dois, a gente vai ter o que a gente chama de zona de transição. É aí que vai ser a parcela mais frágil do nosso concreto. Quando a gente realiza ensaios como o ensaio de resistência à compressão, né, que a gente faz uma quebra do concreto, normalmente é nessa região que ocorre a quebra entre a pasta e o agregado, tá? E aí essa região ela é mais fraca porque, se vocês observarem aqui, a quantidade de CSH que tem, né, na pasta não está aqui. A maioria não está aqui, está mais para o meio. Então, aqui a gente tem normalmente uma grande concentração de etringita e uma menor concentração de CSH. Então, a resistência dessa parte não é tão grande. Por isso que a gente acaba fazendo combinações para melhorar as misturas de concreto. Então, até colocar as adições auxilia em fechar e deixar essa parte da zona de transição mais homogênea, mais fechadinha. O CSH secundário, que é produzido pelas adições pozolânicas, né, ele vai entrar também para auxiliar nessa região, vai aumentar a concentração de CSH. E aí eu vou ter um pouco mais de CSH aqui também. E aí deixa essa zona de transição um pouco menos frágil. É para isso que a gente vai
melhorando cada vez as misturas de concreto. Olha, beleza, mostrei para vocês o concreto na fase micro, e aqui está o concreto na fase macro, né? Que é o que a gente conhece. Então, a gente vai ter a fase pasta, que vai ser cimento, né? Mais a água. Vamos ter a fase agregado, então vamos ter agregado graúdo, as britas, vamos ter agregado miúdo no meio, as areias, tá? Vamos ter a zona de transição, ou zona de interface pasta-agregado, tá? Que a gente comentou anteriormente, que é a zona mais frágil. E vamos ter também os vazios, os poros, né, de ar, ali espaços onde fica ar e não tem material nenhum. Isso também faz parte do concreto. Vocês têm que lembrar que o concreto é, sim, um material poroso. Passa água por ele, passa ar por ele, passa fluido. Ele não é um material completamente maciço. Ele tem poros, ele tem espaços, e é por isso que ele pode gerar, né, várias reações químicas diferenciadas. Beleza. Galera, lembrando, falando de concreto, vamos lembrar dos defeitos, tá? Se eu não tenho um concreto homogêneo, se eu não tenho um lançamento adequado, né? Se eu não tenho uma execução que seja minuciosa e precisa, a gente pode ter falhas nos nossos elementos. E isso vai gerar um problema do quê? De resistência. Vai gerar uma porosidade ainda maior, pode gerar contato com agentes agressivos, pode gerar corrosão na armadura. Então, a gente precisa aprender a evitar esses efeitos, tá? E muitos dos defeitos que vêm, que a gente observa nos elementos estruturais de concreto, né, de concreto armado, ou nos elementos só de concreto mesmo, vem da etapa de concretagem em si. Então, a gente conversou lá sobre a parte de lançamento, mistura, transporte, adensamento, cura, tá? O que pode acontecer se a gente não realiza essas etapas com cuidado, né? Podemos gerar várias situações parecidas com essas aqui, tá? Então, desde problemas no preparo da forma, aplicação inadequada do concreto, problemas nos materiais que compõem o concreto, se eu tenho material que está contaminado, né? Se eu tenho algum agregado pode gerar uma reação química dentro do concreto com a portlandita, né? Se eu tenho um cimento que está vencido, por exemplo, a gente vai gerar problemas na mistura, né? Vamos gerar deficiências na mistura. Ainda, falha da concepção de projeto, tá? Então, se o meu projeto não está adequado, se foi pensado uma mistura específica e ela não foi realizada, ou se essa mistura não pôde ser realizada da forma, né, como deveria. No projeto consta uma coisa, mas o que deveria ser feito era outra. E aí a gente faz uma mistura que não vai ser compatível com a situação. Por exemplo, se a gente precisa bombear concreto para um andar mais alto, e isso não consta, né, e é feito um concreto moldado em loco, esse transporte do concreto moldado em loco até a altura onde precisaria chegar pode causar uma segregação, pode reduzir a homogeneidade e coesão da minha mistura, e aí causar uma falha, né, no meu material. Então, a gente precisa sempre cuidar para manter a mistura coesa e evitar essas falhas de execução também, porque isso aqui vai influenciar muito, né, no aspecto de resistência do concreto e como que ele vai reagir aos esforços a que ele vai estar sujeito. Beleza. Quais são as falhas mais comuns que a gente observa, né, normalmente? São as bicheiras ou os nichos de concretagem onde falta concreto, né, pessoal? Então, deveria ter concreto ali e acabou ficando uma falha, acabou não tendo concreto. O que isso vai gerar, né, pessoal? Vão gerar espaços enfraquecidos. Então, a zona de transição do concreto é a zona mais fraca? Sim, se o concreto está homogêneo. Se o concreto não está homogêneo, aquela região onde está faltando concreto é a nova região mais fraca, ali é um ponto de fragilidade bem grande, tá? É uma região onde pode entrar, né, água, pode entrar ar, pode atingir a armadura, começar a corroer. Se vocês observarem aqui, essa armadura já está bem vermelha, né, soltando produtos de
e oxidação ali, e isso aqui é um abraço, né? E aí, claro, além das lixeiras ou nichos de concretagem dessas falhas, a gente pode ter também a parte de segregação, né, que a gente já comentou em outras aulas também, que é a separação dos produtos do concreto. Então, ficando sempre o agregado graúdo na parte mais baixa ali, porque ele é mais pesado, né, a gravidade puxa, e fica a nossa pasta na parte de cima, fica tudo desigual, não fica um material único, fica completamente separado. E aí o que acontece? A gente não tem um material em toda a parte ali para resistir aos esforços, e também vou criar uma falha que não vai aguentar quando for utilizado, tá? Aonde que surgem essas falhas, né, pessoal? Problemas principalmente de lançamento, então lançar de alturas que não são adequadas, né, que a gente conversou antes, né, naquela parte de execução. Se eu tenho uma altura maior do que 2 metros, eu já penso numa janela de concretagem, certo? Lançar nas camadas corretas, certo? Para que eu consiga ter parcelas homogêneas, principalmente quando a gente fala de um elemento que tenha uma dimensão horizontal muito grande, como as lajes, né? E ainda adensar corretamente. Então, adensamento vibratório ali, as camadas corretas, né? Fazer a angulação correta, não exagerar também na vibração para não causar segregação, fazer esse adensamento da melhor maneira possível para que fique tudo coeso e vire um material só. E ainda, pessoal, escolha errada do concreto. Então, por exemplo, o que pode acontecer, a gente ter formas de madeira, formas metálicas, colocar o concreto autoadensável nessas formas, para fazer um pilar, para fazer uma viga, e as extremidades da forma, a ligação entre as extremidades não está, né, bem preparada para receber um concreto tão fluido. E aí a pasta desse concreto passar para fora e ficar ali só o agregado graúdo. Isso pode acontecer, vai causar o quê? Lixeira, né? Nichos de concretagem ali que a gente não vai ter concreto, pode levar à segregação do material, e aí eu fico só com o agregado graúdo e perco uma parte da minha pasta. E isso pode acontecer. Então, dependendo do tipo de elemento estrutural, eu tenho que pensar qual que é a melhor solução de concreto para que eu consiga fazer isso da maneira correta e não tenha problemas no futuro. Beleza. Para falar de ensaios, então, de concreto, de controle tecnológico do concreto, a gente vai começar a falar dos ensaios que vão medir a qualidade dessa mistura que eu escolhi. Então, vamos falar dos concretos, dos ensaios utilizados para o concreto no estado fresco, aqui no caso, ou seja, antes dele começar a endurecer ou no processo, né, onde ele está começando a endurecer. Então, depois da mistura, o que a gente faz nesse processo? Então, primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala de concreto, né, no estado fresco, na sua dosagem. Então, cuidar da etapa de dosagem do concreto, quais são os elementos, o que vai ser utilizado, em que proporção, né? O que eu preciso modificar para eu ter um argamassamento ideal, para eu ter uma quantidade de pasta que vai conseguir envolver os meus agregados graúdos e fazer uma mistura coesa que vai funcionar em obra, né? Para que eu não tenha segregação entre os dois materiais, para que eu tenha água o suficiente, mas não água em excesso, para que eu não reduza a resistência. Então, eu preciso fazer um estudo de dosagem, tá? A gente tem vários métodos de estudo de dosagem, eu mostrei um para vocês em uma das nossas aulas presenciais, né? O ideal é que a gente faça uma dosagem em sala, estamos aí na luta, né, galera? Vamos esperar a quarentena acabar, a gente vai fazer essa dosagem, vai sair, tá? As aulas práticas todas vão ser feitas assim que a gente voltar, tá? A gente vai fazer essa dosagem sair, beleza? E a gente não pode descuidar dessa etapa quando a gente fala de mistura. Não é só misturar, não é só usar um traço padrão que todo mundo já usou, não são os mesmos materiais, não é a mesma condição, tá? Não é a mesma edificação. A gente não pode não pensar na etapa de dosagem, ela é essencial.
Beleza, estou com o meu concreto misturado, dosagem feita, tá ótima. Vou para os ensaios em si. Então, o primeiro ensaio, que é o mais conhecido, é o slump test, abatimento do tronco de cone. A gente também já conversou um pouquinho sobre ele, né? Aqui eu trouxe 2 tipos de abatimento para vocês verem a diferença, né? O abatimento do tronco de cone num concreto sem a presença de aditivo na sua mistura, e olha a diferença para um concreto com aditivo, da altura do abatimento, né? Como que fica o cone, que é um concreto, né? Bem mais seco, menos fluido, e só acrescentando aditivo, sem mudar a quantidade de água, veja como aumentou a fluidez desse concreto, né? Então, o abatimento do tronco de cone, o slump test, é um ensaio que é realizado para qualquer situação, tanto o concreto em estado fresco, seja em um laboratório, seja no local de dosagem, né, nas fábricas de dosagem, seja em campo, a hora que chega o concreto ou a hora que o concreto é moldado, esse ensaio é fácil, rápido de fazer e dá uma visão de como que está a consistência do meu material, tá? Além disso, nós temos um ensaio de perda de abatimento. Esse ensaio de perda de abatimento também vai utilizar o equipamento do slump test, é o mesmo ensaio, só que a gente vai ficar refazendo esse ensaio por um período de tempo. Então, o que a norma nos diz é que de 15 em 15 minutos a gente faz uma nova medida de abatimento do tronco de cone, do slump test, e aí vai monitorando como que esse abatimento vai mudando ao longo do tempo para aquela mistura de concreto, tá? É um ensaio adicional em relação ao slump test, né? Para a gente ver como que ele vai se comportando, essa mistura fresca, ao longo do tempo, tá? Beleza. Além disso, nós temos o ensaio de tempo de pega, que vai analisar a resistência do concreto, né? A penetração de um equipamento ali até que ele comece a endurecer. Então, quanto de tempo que o concreto leva para começar a endurecer, para começar a ter uma resistência superficial à entrada de um equipamento, tá? Então, a gente tem essa NM09, né, que fala da avaliação do tempo de pega em relação à resistência. Acho que é a resistência de penetração, se não me engano, que está no nome da norma, tá? Eu trouxe para vocês aqui um equipamento que também pode ser utilizado para fazer esse tipo de ensaio. Então, a gente colocaria um pouco da mistura em estado fresco ali nesse equipamento, e aí ele tem uma agulha aqui, e essa agulha ela vai penetrando, né, no material. E aí a gente mede o tempo que leva para a gente não conseguir mais colocar ela na altura inicial ali que a gente penetrou, tá? Então, vou tendo uma dificuldade cada vez mais, quando o tempo vai passando, de fazer com que a agulha entre na mistura. Quer dizer que o concreto está começando a endurecer e ter uma resistência quanto a isso. E aí a gente avalia o tempo de pega. Então, dependendo do tipo de cimento que você compra, se você for olhar no site da fornecedora, né, eu sei que a Itambé faz isso, se não me engano, no site dela, lá tem uma tabela de ensaios e um dos resultados é esse valor de tempo de pega. Então, fala, o cimento CP2 tem um tempo de pega de tanto, o cimento CP5 tem um tempo de pega de tanto. E eles fazem esses ensaios por lote. Então, dependendo do lote que você comprou, você vai lá e dá uma olhada no ensaio daquele lote para que você consiga ter uma noção de como que vai ficar o teu cimento em obra. É uma medida para auxiliar quem está comprando, é bem interessante. E ainda temos aqui, para concreto no estado fresco, né, a avaliação da massa específica e do ar incorporado. O que vai ser a massa específica, tá? Vai ser o quê? A medida que relaciona a massa do concreto, então, o seu peso, tá? Em quilos, aqui podem ver a balancinha, dentro de um volume conhecido. Então, o que a gente faz normalmente é pegar um cilindro que tem um volume conhecido, já em um laboratório, que já está medido, né, o volume do cilindro, beleza? Pego o concreto que está recém-dosado ali, coloco o material e consigo o peso do concreto
que acabou de ser dosado. E aí eu consigo fazer um ensaio, né, conseguir essa característica desse material, que vai ser a sua massa em quilos dividido pelo volume, tá? É comum a gente utilizar 1 m³ ou centímetro cúbico para o volume do cilindro. E aí a gente consegue conseguir essa característica no momento da dosagem para aquela mistura, naquela situação. A gente tem alguns valores teóricos que a gente utiliza, se vocês lembrarem, no cálculo de traço eu passei uma massa específica de concreto para vocês teórica, mas a gente pode realizar esse ensaio para a minha mistura, né, para essa situação. Eu posso conseguir esse valor ali real, beleza? Joia. Ainda falando do estado fresco, a gente tem a caracterização de um concreto diferente, que é o concreto autoadensável. Então, para o concreto comum, a gente normalmente realiza o ensaio de slump test, tá? E às vezes o massa específica ali no momento para ter um valor mais real, né, do meu material. Mas não necessariamente eu vou realizar todos esses aqui. Aí fica a critério, dependendo da mistura, dependendo da situação, se é mais interessante ou não, tá? Mas eu tenho todas essas opções. Mas para o concreto autoadensável, é exigido que a gente faça um pouco mais de ensaio, então que a gente conheça algumas características bem específicas do concreto, porque ele é um concreto diferenciado, a gente precisa de uma fluidez específica para ele, precisa que ele se mantenha coeso em toda a mistura, mesmo ele se adensando sozinho, né? Precisa conhecer o tempo que ele vai demorar para adensar, se ele está mesmo autoadensável, né, dentro do que a gente quer. Então, a gente tem alguns ensaios diferenciados para caracterizar esse tipo de concreto. Eu trouxe alguns para você. O primeiro é o espalhamento, tempo de escoamento e índice de estabilidade visual. É o chamado slump flow, tá? A gente já vai rever ele um pouquinho ali para frente. Deixa eu só fechar aqui. Pronto. Vou falar dele de novo ali para frente, mas a gente vai ver como que ele funciona. Como que ele funciona? A gente vai usar o mesmo tronco de cone que é utilizado para o slump test. Vamos colocar a mistura de concreto autoadensável dentro desse cone e puxa o cone para cima, retira, contando o tempo, tá? Da hora que eu retiro até a hora que ele para de se espalhar, beleza? Na verdade, até a hora que ele atinge esse círculo aqui de fora, tá? A gente conta o tempo para ter esse tempo de escoamento. Então, a gente vai ter o quê? Vamos ter algumas medidas que a gente consegue realizar utilizando, né, essa metodologia. Então, retiro o cone e aí eu vou ver como que o meu concreto ficou aqui. Eu vou medir o tempo entre a retirada do cone até ele chegar nessa borda externa. Isso é um valor, tempo de escoamento. Vou medir o espalhamento. Então, vou pegar uma trena aqui, uma régua, e medir o diâmetro, né, de quanto ele se espalhou. Isso é um outro valor. E ainda vou conseguir visualizar como que está a minha mistura. Então, estabilidade visual. Ela está segregando, tem só pasta aqui por fora, ou está todo coeso, eu tenho agregado graúdo em todas as partes, né? Ou eu tenho um pouco de água aqui, nessa parte de fora, exudando um pouco, tá? Então, a gente consegue visualizar como que está a mistura de concreto autoadensável. Então, é um ensaio bem completo e que nos dá várias respostas, né? Utilizando o mesmo equipamento do slump test. Joia! Além disso, a gente tem as determinações de habilidade passante, tá? A habilidade passante vai medir o quê? A habilidade desse concreto autoadensável de passar por algum obstáculo, tá? Ou por vários obstáculos. Então, a gente tem aqui o anel J, beleza? Que é nada mais que um círculo com várias pecinhas metálicas ali que vão imitar as armaduras, beleza? E a gente vai medir o quê? A habilidade dele de passar. Então, vai medir o tempo que leva para ele passar por esse anel, joia, né? Esse anel J ali, e vai medir também a mesma coisa.
o seu espalhamento e a sua estabilidade visual. Vamos observar isso, né? Principalmente o tempo que ele leva para ultrapassar os obstáculos. E aí na caixa L e na caixa U, a mesma coisa. Na caixa U, a gente tem as armaduras aqui na parte de baixo, nessa extremidade. Vamos colocar o material de um lado, segura o cronômetro, abre a portinha e marca o tempo que ele leva para passar do obstáculo ali. E ainda na caixa L, a gente também vai ter uma portinha aqui, vai colocar o material aqui em cima, e aí a hora que eu começo o cronômetro, eu solto o material e ele vai passando. Aqui eu tenho 3 armaduras aqui, e aí a gente consegue definir o tempo, né, com que ele leva para passar por esses obstáculos e ver se ele está coeso, se ele está passando tudo certinho, está passando, se o agregado não ficou preso, né, se ele passou por completo, consegue visualizar isso também, tá? Todos esses ensaios aqui, galera, mesma norma, caracterização do concreto autoadensável, NBR 15823. Então, tudo trabalha com a mesma norma para a gente definir as características do concreto autoadensável. E daí lá diz para a gente um parâmetro, né, se o concreto está dentro do esperado ou não em relação a esses ensaios. É tudo normatizado. Beleza. Além dos ensaios que a gente viu antes, tem mais 2, tá? Que a gente vai conversar ainda sobre concreto autoadensável. Um deles é o funil V. Então, a gente vai ter um equipamento como esse aqui. Ele vai ser todo preenchido de concreto autoadensável até em cima. Beleza? Eu tenho uma chapa aqui que trava esse material embaixo. Mesma coisa, seguro o cronômetro. A hora que eu abro, né, eu começo o cronômetro e eu marco o tempo que leva para todo esse material sair do funil e ir para o recipiente de baixo, tá? Então, o tempo que vai levar para ele descer vai nos dar uma medida de viscosidade do material, né? Se ele está super fluido ou se ele está um pouco mais viscoso ali, não está conseguindo ultrapassar tão rápido, a gente faz a medida dentro do que a gente precisa e dentro do que a norma nos diz, né, que é interessante para esse tipo de concreto, beleza? E por último, nós temos a determinação da resistência à segregação. A gente vai usar uma coluna que tem 3 partes, né? Se vocês conseguirem observar aqui, a gente coloca material dentro da coluna e aí o que a gente vai fazer é separar essa coluna por partes, tá? E aí eu vou lavar o meu material, lavar a pasta e segurar numa peneira só o agregado. E aí eu vou pesar esse agregado. E eu vou fazer a diferença entre pesos de agregados, da parte de baixo e da parte de cima. Então, para ver se eu tenho agregado, né, de uma maneira mais próxima, ali ter quase igual a massa entre em cima e embaixo, ou se eu tenho, por exemplo, muito mais agregado graúdo embaixo e pouco agregado graúdo em cima, o que caracteriza uma segregação do meu material. Então, a gente consegue determinar como que está esse material, né, em uma coluna vertical aqui, que vai similar o quê? Um pilar, por exemplo. A gente consegue visualizar se eu vou ter falha com a consistência, né, desse tipo de concreto ou não, tá? Então, é um ensaio bem interessante também para concreto autoadensável, porque não é uma característica que a gente quer que tenha, né? Beleza. Fechou os ensaios no estado fresco. Agora a gente vai falar dos ensaios no estado endurecido, tá? Então, depois que o concreto endurece, depois que tem a pega, né, ele fica endurecido, a gente tem alguns ensaios que são normalmente realizados. Então, a gente tem ensaio de resistência à compressão axial. Aula passada, já falei bastante dele aqui para vocês. Prensa, ensaio, amostra cilíndrica, vai comprimir o material, sai a resistência, que vai ser a tensão aplicada pela área da base do cilindro. Beleza. Resistência à tração. Vimos na aula passada também, tração direta, que é bem difícil de fazer,
né? Tração direta normalmente é feita para aço. Tração indireta, né? Por compressão diametral, que é essa aqui, né? Então, o mesmo cilindro, a mesma prensa, mas eu coloco o meu cilindro deitado, não coloco ele de pé, e eu tenho uma tração indireta aqui na base, e ainda tração na flexão, né? Com amostras retangulares ali, que a gente coloca 3 pontos de apoio e consegue visualizar o processo que ocorre numa viga normalmente, tá? Até chegar à ruína, né? A gente consegue prever esse tipo de situação e ver a resistência do material. Além disso, nós temos o módulo de elasticidade, que vai medir deformação dessa amostra. Então, deformação lateral à medida que a gente vai colocando e aliviando carga. E aí, essa medida de deformação é bem interessante, principalmente para um concreto protendido, né? Onde a minha armadura sofre uma tensão inicial antes dela ser colocada em obra, tá? Antes do elemento de concreto armado ser montado, né? E aí a gente precisa que a deformação do concreto seja mínima. E esse tipo de ensaio é bem interessante para que a gente conheça a característica da mistura de concreto. E ainda temos aqui um ensaio de fluência, que vai analisando essa deformação, né, do concreto fluir com o esforço ao longo do tempo. Então, é um ensaio diferenciado para analisar um esforço específico, né, uma deformação que ocorre nos elementos estruturais em vários anos, tá? Que pode sim causar problema, mas demora, né? A não ser que seja uma situação atípica ali. E aí é um ensaio de longa duração, então fica a amostra no equipamento e essa deformação ao longo do tempo vai sendo lida e vai montando um gráfico, normalmente ao longo de 1 ano de observação. Então, veja, não é um ensaio tão comum de ser realizado, são para casos específicos, né? Mas você tem que ter conhecimento de como que ocorre essa situação, né? Como que ele é feito. Beleza. Agora, pessoal, a gente vai falar ainda dos ensaios que são utilizados em campo. Então, como vocês viram, nós temos vários ensaios, né, que podem ser realizados, mas nem todos eles são viáveis, são fáceis e rápidos para serem realizados em campo. E a gente precisa conhecer se o nosso concreto está com uma qualidade boa para ser utilizada ou não. Então, eu vou utilizar ensaios que sejam mais fáceis de serem realizados e que me deem uma resposta sobre esse material. Então, a gente vai verificar se o concreto atende aos requisitos de dosagem e aos requisitos de projeto. Como que a gente consegue ver esse tipo de característica? Vamos identificar primeiro como que está a minha mistura, tá? Seja ela a mistura que acabou de ter sido feita ou seja a mistura que a gente comprou, né, de alguma outra empresa. A gente pode fazer esses ensaios na hora do recebimento para conhecer o meu material. Para o concreto comum, né, concreto convencional, a gente vai utilizar o quê? O famoso slump test. Acho que tem muita gente que faz o slump test quase que diariamente, né, nos seus trabalhos, tá? A gente também vai fazer esse ensaio quando a gente for fazer o dia da dosagem, né? Fiquem firmes, vamos lá, algum dia sai, tá? Vai sair, antes do semestre a gente faz, nem que seja no dia da prova, beleza? Aí, vamos fazer esse ensaio, tá? Ele vai medir a consistência do concreto. Então, dependendo da mistura que foi realizada, né? A gente vai precisar de uma consistência específica. Então, se ele for muito seco, a gente não vai conseguir trabalhar ele em obra. Se ele for muito fluido, ele vai ter uma resistência muito mais baixa, ou a gente não vai conseguir a homogeneidade que a gente queria. Então, eu preciso ter o quê? Um arranjo de resultado de slump test, onde meu concreto é utilizável. Conhecendo isso, se na hora do ensaio estiver dentro disso, estou tranquilo, posso utilizar o material. Para o concreto autodensável, o comum de ser realizado é o slump flow, né, que é esse ensaio de espalhamento, tempo de escoamento e estabilidade visual. Usa o mesmo cone e aí a gente vai visualizar como que o concreto autodensável está se espalhando nesse estado fresco. Então, se ele tem a fluidez adequada, né, o tempo de escoamento adequado para ele conseguir se espalhar por completo, né,
se ele tem uma estabilidade visual interessante, ou seja, eu não tenho segregação no meu material, eu tenho ele completamente coeso em todo o círculo de espalhamento, né? E também ver a distância de espalhamento, que também é uma medida, né, bem parecida com a medida de consistência, né, que a gente fala que é por altura, a medida para definir como que está a qualidade dessa mistura, tá? A gente consegue realizar esses 2 ensaios precisando de muito pouco equipamento e de maneira bem rápida, tá? Beleza. Finalizando essa parte de concreto no estado fresco, a gente pode preparar o concreto para ser estudado no estado endurecido. Mesmo em campo, né, a gente pode realizar a moldagem de corpos de prova cilíndricos para realizar a resistência à compressão, principalmente aos 28 dias, mas podem ser realizados em outras etapas também, né? A gente pode realizar em várias idades a resistência à compressão, mas um dos resultados que mais é interessante para a gente no momento é o de 28 dias, tá? Porque aí ele vai estar linkado com o que a gente pensou em projeto. Eu faço essa moldagem, para identificar se houve algum desvio no preparo da mistura, no transporte, se teve alguma situação que pode interferir nas suas propriedades do estado endurecido, tá? Então, a gente tem esse cuidado de fazer esse controle, esses ensaios em campo, ali em obra, para manter a qualidade do meu material, tá? Então, a gente vai determinar, né, a resistência do material ali, segue a norma para moldar os corpos de prova, beleza? Agora são 2 camadas, né? Acho que é 2 camadas com 15 corpos, se eu não me engano, as 2 camadas. A gente molda a quantidade que for necessária para realizar o ensaio. Quando a gente fala da norma, ela pede pelo menos 2 corpos de prova por idade, tá? O ideal, estatisticamente, é que a gente faça 3, para a gente ter uma curva estatística que seja reprodutível e tudo mais. E aí a gente consegue eliminar um dos extremos, caso seja necessário, né? Com 2 fica um pouco mais difícil, tá? Esse é o ensaio que a gente realiza, essa moldagem a gente realiza ali no momento em campo, e ela vai auxiliar para a gente fazer o controle tecnológico do nosso concreto. Então, é muito importante fazer essa moldagem do material no estado fresco, principalmente se a gente tá com concreto moldado em loco, não é concreto comprado, né? Precisa fazer esse tipo de medida sim, tá? É bem essencial. Fazendo esses ensaios, então, tendo as medições de controle em campo, tanto no estado fresco, para conhecer a mistura na hora que ela está sendo utilizada, quanto essa preparação para conhecer como que vai ser a resposta dela depois que ela já estiver no estado endurecido, a gente pode conversar um pouco mais sobre qualidade, sobre controle do concreto. Essa noção de qualidade e controle tecnológico do concreto, a gente vai conversar um pouco melhor na próxima sessão. Então, o que eu queria mostrar para vocês hoje é essa parte de ensaios. Então, o que influencia quando a gente fala de resistência à compressão, lembrar um pouquinho da mistura, né? Falar um pouquinho de cimento, mesmo dos tipos diferentes de cimento, tá? Então, a gente relembrou como que é a microestrutura do concreto, falou das suas fases e tudo mais, e aí foi falando dos ensaios que são utilizados para medir as propriedades que são interessantes para a gente numa mistura de concreto, né? Então, os ensaios em estado fresco, os ensaios de estado fresco para concreto autoadensável, que são um pouquinho diferentes, os ensaios em concreto reendurecido, né? E os ensaios que são realizados em campo normalmente, que vão ser poucos, né? O slump test normalmente, o slump flow, quando a gente fala de concreto autoadensável, e essa preparação para realizar os ensaios de resistência, normalmente a resistência à compressão em uma ou mais idades. Joia? Pessoal, em relação a essa aula de hoje, era isso. O que eu vou passar para vocês realizarem de trabalho essa semana? Então, vão ser mais alguns exercícios, tá? Para a gente fechar esse conhecimento sobre esse assunto, beleza? Os exercícios vão ser individuais e vão valer 100 pontos nessa semana. Começando lá, primeiro,
A análise do concreto em laboratório é fundamental para o conhecimento das características do concreto antes de seu emprego em campo. Qual a importância do estudo de dosagem em laboratório? Vocês vão ler as alternativas, escolher a que vocês acham mais adequada e responder para mim no link do Google Forms. Eu deixei lá as alternativas para vocês, é só marcar e aí envia lá para mim, tá? Não esquece de colocar o nome completo na primeira pergunta, sempre o nome. Segunda pergunta. Os ensaios de avaliação do concreto em campo são usuais nas obras, pois estão associados à aceitação ou rejeição do concreto a ser empregado nas estruturas. No recebimento do concreto de um caminhão betoneira, qual ensaio é realizado em loco e é essencial para a aceitação do concreto fresco, tá? Então, falando um pouco dos ensaios em campo que a gente comentou. Responde lá, escolhe para mim, né, a melhor alternativa aqui. Responde lá para mim também no link do Google Forms. Terceira, considere as frases que seguem nos itens 1, 2, 3 e 4. Para cada frase, analise as palavras enumeradas pelas letras A, B, C e D, a fim de determinar aquelas que melhor se relacionam com a frase. Então, nós temos 4 frases e 4 letras. Cada frase vai estar relacionada com um tipo de ensaio que a gente conversou hoje, e aí as letras são os nomes dos ensaios. Correlaciona para mim qual você acha que está mais adequada com qual e envia lá no link do Google Forms também. Então, letra A, 2, letra B, né? O que vocês acham que casa melhor, tá? 4 e última. A previsão da resistência do concreto é empregada em modelos de cálculo para prever a resistência esperada no concreto em diferentes idades. No cálculo de previsão de resistência, qual fator interfere diretamente no resultado obtido? E aqui estão as opções. Vocês escolhem qual opção é mais adequada e enviam no link, né? Tá aqui o link, eu vou deixar o link no grupo do WhatsApp também, vou deixar no final da aula em PDF, que vai estar lá no OneDrive. Pessoal, esse link do OneDrive fica na descrição do grupo, tá? Está na descrição do grupo o tempo inteiro, eu vou acrescentando as aulas lá. Vocês precisam enviar essa resposta para mim até o dia 2/4, que é o dia da nossa próxima aula. Até esse dia ele vai ficar aberto, beleza? Quanto à aula de hoje, era isso, pessoal. Espero que vocês estejam bem, fiquem em casa o máximo que vocês puderem, fiquem seguros. Logo nós nos encontramos pessoalmente. Vamos aguardar a quarentena acabar. Eu fico disponível para tirar as dúvidas de vocês. Até mais. Tchauzinho.